bem-vindo a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários, a empresa de marketing Trafegamos Juntos. E hoje, gente, a nossa convidada é treinadora mental. Segura aí. Reprograma sua mente em 21 dias. Escutou bem? 21 dias. Palestrante motivacional. Vou chamá-la aqui. Seja bem-vinda, Lilian Nascimento. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. E é isso, nós vamos transformar a mente desse povo aí que precisa ser transformado e viver realmente o seu verdadeiro eu, que é sobre isso. Então, eu gostaria de perguntar quem é a Lilian Nascimento. Conta para os nossos internautas aí de casa, para saber um pouquinho o que se passa nessa mente brilhante. Lilian Nascimento é mãe, avó, empresária, mas também uma amante da vida, né? Eu amo a vida e eu vivo o propósito de Deus. É isso, eu tive um problema muito sério de saúde, que depois posso contar num outro momento, e quando Deus me deixou na terra, depois eu fui morta para o hospital, tive 3 paradas cardíacas, eu entendi que era para mim estar aqui pelo propósito dele, tanto que a minha formação de faculdade é outra, gestão ambiental. Mas quando me disseram que eu não ia mais caminhar, que eu não ia mais enxergar, que eu não ia mais muita coisa, eu resolvi procurar a minha cura. E foi dentro desse processo que eu comecei a fazer cursos para me curar. E foi aí que tudo isso surgiu e acabou tomando uma dimensão gigantesca. E hoje eu mudei completamente a minha profissão. Lá no Sul eu tinha empresa de exportação de metálicos e tudo mais. E hoje eu vivo disso, vivo de transformar pessoas, transformar vidas. Esse é o propósito de Deus que me deu e é isso que eu faço. E sou super feliz com isso. Perfeito. E o teu segmento, o foco é mulheres? Ou é para qualquer... É para qualquer pessoa, mas o meu foco, no sentido... é 92% mulheres. Acabou que aconteceu isso. Não é que eu quis, acabou acontecendo. Então, eu tenho o meu método, ele chama-se Você é a Sua Cura. Ele é validado, ele é registrado, e tem até CNPJ. E dentro deste método, Você é a Sua Cura. E por que Você é a Sua Cura? Porque a cura vem de dentro de nós. Nós podemos auto-regenerar as nossas células e o nosso DNA. Isso todo mundo pode fazer, mas nunca ninguém nos ensina. E eu sou a prova viva disso, porque eu não era para estar caminhando, eu não era para estar enxergando direito, e estou aqui, né? Então, foi isso. Eu estudei para isso, e todas as pessoas conseguem fazer isso. Dentro do método Você é a Sua Cura, porque eu sempre digo, é ser para ter. As pessoas falam o contrário normalmente. Quando eu tiver, para ser. Quando eu tiver um marido, quando eu tiver um emprego. Não, você jamais vai poder ter aquilo que você não está disposto a ser. É ser para ter. Aí o universo conspira. E dentro do método Você é a Sua Cura, existe o método Mulheres Abundantes, que é um método aí sim, só para o público feminino, aonde eu transformo vidas. Nós temos uma comunidade, é lindíssimo. Dentro dessa comunidade são as pessoas que fazem o método Mulheres Abundantes, é uma comunidade super unida. Eu brinco, inclusive, que é uma maçonaria feminina. Meu Deus. Onde todo mundo se ajuda, é muito legal. Todas elas têm um adesivo, né, no carro, Mulheres Abundantes. Foi por isso que tu me ofereceste para colocar no meu carro, mas o carro meu é muito parecido com o dela. Então, eu digo, imagina que me confundem. Imagina, né? Se a pessoa passa lá e acaba se confundindo, achando que eu sou a treinadora mental. Mas acho que não, porque o meu carro atrás é bem diferente. E aí o que acontece? A pessoa está ali em algum lugar, ou passando algum perrengue, vamos colocar assim, e ela vê que tem um carro com aquele adesivo, ela sabe que ela tem uma irmã ali que ela pode contar. Perfeito. E todas se ajudam. Se eu vou comprar uma casa, eu vou comprar uma casa com a minha irmã abundante. Entendi. Vai se identificar e vai poder uma ajuda a outra. A gente tem reuniões não só presenciais como online, pelo menos uma vez por mês. E a nossa comunidade tem um intuito de formar a PMMF. O que é a PMMF? A primeira mulher milionária da família. Eu sou a primeira mulher milionária da minha família e já formei várias ali dentro. Isso Perfeito. É bem legal. E assim, é muito rápido, tipo 1 ano e meio, as pessoas, uau, por quê? Muda a mentalidade, né? Com certeza, eu creio que a mentalidade, sim, a gente, até as frases que geralmente eu comento muito aqui, que é boicotar a pobreza, né? Essa é a primeira milionária, é tu desenvolver isso também, né? E mostrar até para os familiares, pessoas que estão próximas de ti, que tudo depende de ti. Como tu falaste ali, né? Nós somos a nossa própria cura, né? Então, eu acho que isso é importante demais a gente saber.
E ainda por cima, tu como mentora e sabendo ali, ó, reprogramar somente 21 dias é para abundância, é isso? Ou É para prosperidade. Eu sempre digo assim, transforma a sua dor em prosperidade. Porque todo mundo tem uma dor. E usam essa dor contra, né? Contra si. E eu faço o quê? Eu transformo essa dor para usar o favor como um impulsionamento. E aí a pessoa acaba usando isso para ter mais força e entende que, como eu sempre digo, o problema não é o problema, é o que tu faz com relação ao problema, a reação que tu tem. Que tamanho ele está perante, né, a tua vida? O problema é maior do que tu ou ele tem embaixo do teu pé? Exatamente. É a maneira com que tu vê. Normalmente as pessoas veem o problema assim, ó. Quem está no meio do furacão, do problema, ela está vendo o problema de baixo para cima, então o problema parece gigante. Sim. O que eu faço? Eu transformo a maneira que ela vê e ela vai ver assim. De cima para baixo, vai dizer, eu não estou acreditando que eu estou sofrendo por causa disso. Sim, aí tu vai ver sempre o que seria o pior desse problema, o que poderia acarretar e trazer para ela para a parte lúcida dela, isso? Exatamente. E assim, ó, como eu sempre digo, tudo, somente a tua mente pode te derrotar. É um jargão que eu sempre uso. Tudo depende da maneira com que tu vê e com que tu reage. Tá? Um exemplo é a pandemia. A pandemia quebrou muitas pessoas, né? Muitas faliram, mas muitas ficaram milionárias. Oportunidade, né? É a maneira com que tu enxerga. Com certeza, é os teus olhos, né? São os teus olhos, o teu sentimento. Então eu digo assim, ó, não importa o que tu está vivendo hoje, se hoje tu não tem onde morar, se tu não tem o que comer, se tu não tem dinheiro, se tu foi adotado, se tu foi doado, todo mundo pode mudar a mentalidade e cocriar a vida dos seus sonhos. Vai depender único e exclusivamente de mim. Não existe fulano me magoou, existe eu me permitir magoar. Perfeito. Tudo é sobre mim. As outras pessoas são os atores coadjuvantes, como eu digo, mas o ator principal sempre serei eu. Eu sou o dono da minha vida. Eu não posso colocar responsabilidades em alguém. Por isso que as pessoas, quando dizem, quando eu tiver... Não. Se eu quero ter a minha alma gêmea, um exemplo, eu preciso me amar, me colocar em primeiro lugar. Isso é bíblico. Amai aos outros como a ti mesmo. O que acontece? As pessoas colocam sempre a responsabilidade em cima do outro. Se eu não me amar, ninguém vai. Ser humano é assim. Se eu vejo que você não se dá valor, por que eu vou te valorizar? Com certeza. Se eu vejo que você não se ama, por que eu vou te amar? E às vezes até expectativa, né? Eu até havia te comentado antes que eu acredito que isso também nos ajuda muito, né? Não ter a expectativa no outro. Porque às vezes a gente também tem essa expectativa e espera algo e quando não acontece, tu te frustra, tu te magoa. Porque eu creio que isso é um veneno, né? Quando a gente começa a esperar algo que daqui a pouco não vai acontecer, tu começa a provar um veneninho que tu mesmo te injeta por estar esperando algo que não vai acontecer ou que daqui a pouco a pessoa nem sabe que tu esperava dela dessa forma, algo que... Exatamente. Né? Então é isso, porque é muito sobre nós do que sobre o outro, né? Então a gente tem que nos conhecer, a gente tem que acabar nos conhecendo para que assim a gente consiga sempre ter... E aí vem uma coisa que eu sempre falo, Mabel, que é o seguinte, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. É uma opção, sim. Se eu te beliscar, tu vai sentir dor, mas vai passar. Mas se hoje tu disser para alguém, a Lília me beliscou, tu voltou a sofrer. Porque tá lembrando. Teu cérebro não entende, o nosso inconsciente não entende o que é verdade, o que é imaginação, tá? Isso é uma falha na Matrix. Então, o que eu faço? Eu ensino as pessoas a utilizarem essa falha para criarem a vida dos seus sonhos a teu favor. E aí, passou uma semana, tu vai dizer, Lília me beliscou semana passada, sofresse de novo. O teu inconsciente não entende que isso é uma lembrança, ele acha que tu está vivendo tudo isso de novo. Vai botar cortisol, adrenalina no teu corpo, a mesma coisa. Então, eu digo assim, um exemplo disso é a gente vê um filme e a gente chora. Por que a gente chora se aquela história não é nossa? Porque tu te comoveu, tu tá tentando participar daquilo ali. O teu inconsciente acredita que aquela história é tua. Uhum. Entendeu? Então, por que a gente fala assim, que tudo que a gente deseja no universo já está disponível? Tudo que eu desejo está aqui disponível na minha volta. Eu só preciso me conectar com essa energia. Entendeu? Como que eu vou me conectar? Através do meu pensamento, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto, que é a minha assinatura vibracional. Tudo o que eu quero cocriar é pelo coração. O nosso coração tem 5.000 vezes mais energia do que a nossa mente. Então, nós somos eletro, eu vou falar, e magnéticos, eu vou chamar. Eu falo eletromagnético através do meu coração. Então, se eu amaldiçoar a vida de alguém, eu quero que o fulano se exploda. Quem é que vai se explodir? Tu. Entendeu? As pessoas não têm essa consciência. E é por isso que a vida delas é uma M.
E é por isso que eu digo, e às vezes, assim, quando eu falo as palestras, eu falo isso, as pessoas, no primeiro momento, me olham até com raiva. Porque eu digo assim, é sobre permissão e merecimento. Cada um tem a vida que merece. Com certeza. A gente vê muitos palestrantes falando isso, né? Porque se eu não me achar merecedor... Tu nunca vai ter. Nunca vai ter. Se eu E não se me não permitir, for ser, tu não, né? Tu não vai te permitir. por isso que é ser tem para que ter. ser, sim, Exatamente. com Ativar certeza. o merecimento. Mas, olha só, essa falta de permissão e merecimento, ela pode vir lá da barriguinha da mamãe. Com certeza. Com coisas que escutou na barriguinha da mamãe, na infância, que a gente chama de programas mentais, de crenças limitantes. E é isso que eu faço. Meu trabalho é identificar o que está impedindo essa pessoa de prosperar, em qualquer sentido da vida. Existem pessoas que tu deve conhecer, elas têm uma incrível capacidade de ganhar dinheiro, mas elas ganham e perdem. Elas ganham e perdem. A mesma coisa, o famoso dedo podre do homem. Ah, eu não dou certo com ninguém, todo mundo me trai. Isso é ela já traz aquela pessoa para a vida dela. É assim, ó, a gente chama de repetição de padrão. E muitas vezes a gente tem acordos inconscientes com a nossa linhagem. Aí vai descobrir, começou lá na bisavó, que foi traída, que a avó foi traída, que a mãe foi traída e ela foi traída. O que a gente faz? A gente faz uma limpeza, uma reprogramação. Meu método tem 3 pilares. Primeiro é a limpeza, porque, como eu digo, não dá para botar programa limpo em HD cheio. A nossa mente é como se fosse uma casa. Não limpou a casa, passou pano. Exatamente, cheia de coisas, de móveis. Então, a gente tem que pegar e limpar, mexer, botar coisas fora, vamos botar assim, né? Vai fazer uma certa bagunça, vai fazer sujeira, vai doer, né? Se fosse fácil, qualquer um era milionário, vamos combinar. Então, o que acontece? Nós vamos limpar isso. Depois que a gente limpar isso, a gente vai reprogramar. Eu vou colocar, né, vamos dar uma ajeitada nessa casa para transformar ela na mansão de Beverly Hills. Sim. E depois, mas e as pessoas que vão participar dessa casa de Beverly Hills, como tu falaste, é importante nesse processo. Quem vem contigo. É assim, porque às vezes as pessoas estão sempre com a dor, mas estão sempre trazendo problema junto. Mas aí é que tá. Eu sempre digo o seguinte: primeira coisa que eu digo para a pessoa quando. Eu digo 3 coisas para a pessoa quando elas começam a fazer mentoria ou qualquer coisa comigo. Primeiro, ela realmente quer? Você realmente decidiu mudar de vida? Isso é verdadeiro? Porque se não for, eu não vou perder meu tempo, tu não vai perder teu dinheiro. Eu já falo assim. Beleza? Segundo, o que ou quem você está preparado para deixar para trás? Sim, com certeza. Porque isso renúncia, vai acontecer. Tem que renunciar. Isso vai acontecer assim, ó, você vai elevar hoje a tua vibração está aqui embaixo, vamos botar em 40 Hz, vitimização, medo, seja lá o que for. Mas a vibração dos teus sonhos, que é da prosperidade, da abundância, do amor, da saúde, da alegria, ela está em 520 Hz. E você está aqui em 40. Isso aqui vai descer? Jamais. Você vai ter que subir. Quando você subir, e aqui nesse nível estão todos os teus sonhos, as coisas vão começar a acontecer. É como se abrisse uma porta e tudo aquilo que você deseja, que já está à sua volta, chegou ali. começou a chegar. Que as pessoas muitas vezes chamam de coincidência, mas que na verdade é congruência. E eu digo mais, eu digo que é deusidência, é Deus agindo, né, para as coisas. Mas algumas pessoas não vão acompanhar isso. E elas vão nem ficar estão preparadas, trás, né? Nem estão, exatamente. Às vezes até nos eventos que a gente faz, as pessoas falam, será que vai vir fulano, Beltrano? Vai estar quem tiver que estar. Quem está preparado para mudar de vida. Com certeza. Quem não está, que só sabe reclamar, dizendo eu quero uma oportunidade, mas aparece a oportunidade e a pessoa não vai, é porque não quer. Gosta de ser coitado, gosta de ser vítima, então tem a vida que merece. É sobre isso. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, e eu brinco, eu sempre digo assim, ó, se não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Entendeu? É muito interessante, né? É sobre isso. E aí se conecte com a pessoa certa, quase isso, né? Ambiência, né? Você é aquilo que você convive nos últimos 5 anos. Sim. É sobre isso. Então, o que acontece? Eu sou 10% da caminhada. Eu vou pegar a pessoa pela mão, eu vou explicar como é, porque na minha mentoria mesmo tem exercício, tem áudio de auto-hipnose, tem toda uma série de coisas. Eu cobro. Vou fugir de ti. Eu cobro de verdade, mas é por isso que tem resultado rápido, entendeu? Eu não estou aqui para brincar. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor verdadeiramente tem pressa. Não, quem quer mudar realmente, quem precisa dessa mudança, dessa virada de chave, é dizer assim, ó, não tenho como olhar para trás. Eu digo que foguete não dá ré. Entende? Só do Elon Musk. Esquece, eu sei. Eu sabia que tu ia falar isso. Mas é sobre isso mesmo. Às vezes as pessoas, é mais fácil, as pessoas a todo momento lastimando, todo momento, né, se vitimizando, do que fazer a diferença. Renunciar.
Tem coisas que a gente tem que renunciar. Às vezes a gente tem que renunciar a nós mesmos, nós temos que nos renunciarmos. Porque às vezes tem coisas que a gente está fazendo errado, nós estamos nos boicotando. Autossabotagem é o nome disso. E autossabotagem, melhor ainda. Então, o que acontece é isso. Eu vejo pessoas assim, mas isso eu não consigo. Mas tentou. Por exemplo, aqui, a gente começou, né, esse novo projeto. Eu Vivo Garopaba. É um desafio, porque eu também nunca estive aqui entrevistando alguém. Então, mesmo nesse momento, eu tenho que ir com medo mesmo. Porque cada dia que passa, creio eu, que vai ficar cada vez mais... o mais gostoso de estar fazendo esse programa. Trazer pessoas que nem... Hoje tu estás aqui participando conosco, que vai nos deixar num outro nível de conhecimento. Então, isso é importante. É saber dar um passo de cada vez e mudar a tua história, entendeu? Então, a pessoa tem que renunciar, às vezes, a si mesmo em relação a não querer ter o aprendizado na hora certa, com pessoas certas. Exato. Se conectar com pessoas certas, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Muito. E assim, eu vou te dizer uma coisa sobre isso que tu estás falando. Melhor feito do que perfeito. O negócio é fazer, começar a fazer. Eu acredito que é para tudo, né? Por isso que tudo. eu casei primeiro, né? Primeira coisa, não sei o quê, vou casar, vou procurar o perfeito, um bonito. Eu digo, vou pegar esse feio mesmo. Ai, pecado. Tá brincando, Paulo. Não, e assim, eu sempre digo assim, para ser a mulher que você sempre quis ser, você precisa deixar para trás a mulher que você sempre tem sido. Sim, eu acho que eu sempre fui a mesma mulher, mas tudo bem. Tem que mudar, entendeu? Sim, tem que mudar. certeza. Não tem como. Se sempre fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Se a tua vida hoje não está como tu quer e tu faz algo assim há muito tempo, então aquilo ali não está dando resultado. Tem que mudar para que a tua vida também mude. Não tem como plantar batata e querer colher morango. Isso é óbvio, né? Mas o que acontece nesse processo? Quando as pessoas começam a fazer esse processo de mudança de mindset e virada de chave, como eu digo, o teu inconsciente, eu sempre digo assim, é o cara mais FDP da face da Terra. Porque pensa uma pessoa assim que há 40 anos ela tem aquele padrão. Ela vive num padrão, vamos supor, de 40 Hz, 35 Hz há 40 anos. É confortável, né? Aí o inconsciente dela está ali com aquele conforto. Aí ela conhece a Lilian, resolve que ela quer mais da vida, né? Que ela não quer ficar, que ela não quer ficar no mais, porque tem a pessoa que vive no mais, né? Eu não tenho o carro do meu sonho, mas eu tenho o carro que me leva. Eu não tenho a casa do meu sonho, mas eu não vivo na chuva. Ou eu tenho saúde só. Então eu já tenho saúde, entendeu? Então tem pessoa. Aí ela resolve que ela não quer viver só no mais, ela quer mais mesmo, realmente. Ela quer ser a primeira mulher milionária da família. Então ela começa a treinar a mente dela. O que vai acontecer? O inconsciente dela vai olhar assim e vai dizer, nossa, a Mabel vive assim há 40 anos e não morreu, esse é o certo. Por que agora ela quer mudar? Sabe o que ele vai fazer? Nosso corpo é uma máquina perfeita, mas o nosso inconsciente é danado. Ele vai ligar o que a gente chama de botão de sobrevivência, porque ele acha que tu tá doente, não é por mal. Ele não quer saber se a tua vida tá uma M. Ele acha que tu não morreu durante 40 anos, tu tem que continuar naquele padrão. Ele liga o que a gente chama de botão de sobrevivência e ergue o que a gente chama de barreira do terror. E aí ele começa a inventar 1 milhão de desculpas para tu não fazer isso. Eu tenho mentoradas que, quando começam a ouvir os áudios de limpeza, eu já tive mentoradas que tiveram labirintite que nunca tiveram na vida. Não conseguiam... E não pode ser uma síndrome do pânico, medo? Não, o inconsciente faz isso, que é para te bloquear, para tu não mudar o padrão. Então é por isso que eu já descobri, Lilian. Meu marido faz isso. Eu convido ele para a academia e ele fala isso, não pode, ele está quase... Não, o que eu vou fazer? Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer... Isso acontece para quem quer emagrecer, para quem quer ir para academia. Aí o que vai acontecer? Faz um teste um dia só com ele. Tira ele de casa de qualquer jeito e leva para academia. Quando ele chegar, botar o pé dentro da academia, todo sintoma dele vai passar. Com certeza. Porque é assim que funciona. Hoje as pessoas que não têm essa consciência, que não têm esse treinamento mental, que não estão assim acima de um certo nível, nós chamamos que elas são dominadas pelo próprio inconsciente. Então, elas são quase uns robôs. Elas vivem o que o inconsciente quer que elas vivam. Vai para o trabalho, para casa. Todo aquele padrão, eu digo, é da manada. Quando tu começa a treinar a tua mente, que o teu inconsciente vai tentar te sabotar, tem pessoas que têm dor de barriga, vomito, sabe? É bizarro. Mas isso é assim, os primeiros 3 dias, às vezes no máximo, os primeiros 7 dias, depois vai embora. O que acontece? Quando tu começa a fazer isso e tu entende que não é essa a vida que tu quer, tu passa a ser dominante e não dominado. E aí tu entende que tu não precisa mais ter medo, até porque
98% dos medos que a gente tem Não nunca existe. irão acontecer. E não existe. É muito bizarro isso. Sim. E 86% dos pensamentos que tu tem todos os dias, tu repete eles 86% diariamente. Por que tu tem que treinar a tua mente? Né? Tudo é treinamento. Se tu parar para pensar, tudo, desde que tu nasce. Quando tu nasceu, tu não sabia falar. Tu treinou a tua mente para falar. Tu não sabia caminhar, tu treinou a tua mente para caminhar. E assim sucessivamente, para aprender a ler, para aprender a escrever, para andar de bicicleta, andar de carro. Até para aquele momento íntimo, tu teve que treinar. Não, isso aí faz sentido. E o bebê, por exemplo, ele chora para pedir algo, né? Quando é recém-nascido, tu pode ver, ele está chorando porque ele está com fome. Então a gente tem como chamar atenção para algo, né? Sempre tem. Mas normalmente a gente chama atenção pelo algo negativo. Tu já observou isso? O ser humano, 98% do ser humano, ele chama atenção para algo negativo. Por quê? Somos filhos do medo. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados, no tempo das cavernas. Quem é que sobrevivia? Quem ficava escondido na caverna? Quem morria? O valente que ia lá buscar caça. Tu sabe que eu tenho um livro muito interessante. Eu tenho um livro ali que diz assim, ó, como é que é o nome? Ovelha Negra. Eu digo que eu não sou ovelha negra da família, eu sou ovelha iluminada. Não, mas a ovelha negra era bem interessante, tá, o livro. Não era uma ovelha negra, era comentando isso. Eles viviam dentro de uma caverna e até que um dia uma pessoa saiu para ver que existia uma luz. Exato. Então, isso ele foi considerado, por quê? Porque ele saiu da zona de conforto, que estava todo mundo ali, Exato. E ele foi olhar o mundo de uma outra forma. Então, a gente vê isso. E com certeza, agora, me analisando, me fazendo uma autoanálise aqui, eu fico pensando que, realmente, os meus medos, eu sempre nunca me travou. Então, eu creio que é por isso, entende? É como eu. Eu fui não a tenho primeira receio pessoa disso. da família a se divorciar, se separar. Isso Meu avô aí, ficou 5 anos sem falar comigo. Então, eu digo, quando eu digo, então tu é a ovelha negra. Não, eu sou a ovelha iluminada. Eu ilumino muitas vidas. Eu já chego brilhando, que é pra assim, pra que você me incomodar? Já cego logo mesmo, entendeu? Que é pra não já ter... deixa meio ofuscado, assim. Já deixa meio tonto, então é sobre isso. E as pessoas entendem isso, que elas entendem que elas têm o poder. Que elas, sobre a própria vida. Não sobre a vida dos outros, mas sobre a própria vida. Com e certeza, isso reverbera. Quando tu tá bem contigo mesmo, reverbera no teu relacionamento, com os teus filhos, com o teu pet, com o teu trabalho. É incrível como tudo reverbera. A gente tem um campo eletromagnético que ele tem 6 metros de diâmetro. Nesse momento, o meu campo está entrelaçado com o teu. Entendeu? Então, imagina, quando tu tá bem, o que tu faz, né? Reverbera aqui, aí o fulano vai reverberar. Então, assim, se todo mundo conseguisse fazer isso, o mundo era outro patamar. Com certeza. Entendeu? Os teus olhos seriam bons, né? No que tu vê também. Porque às vezes as pessoas, os olhos já são maus. Muitas vezes as pessoas enxergam algo que não existe. Então, eu digo que é muito isso aqui também, né? A gente tem os olhos, de que forma tu está olhando o mundo, que forma eu estou olhando ali agora, entendeu? Mas tu enxerga no outro aquilo que tu tem por dentro. Com certeza, a gente reflete, a gente é o espelho. Quando né? eu digo assim, fulano é invejoso, eu sou invejosa. Sim, com Quando certeza. eu digo fulano é egoísta, eu sou egoísta. Isso é assim. As pessoas não admitem, mas é assim. Entendeu? Quando eu desejo algo bom para o outro, e eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando alguém nos faz mal. Eu sempre digo, 3 pilares para tu ter prosperidade na vida. O primeiro e mais importante, perdão. Não importa o que te fizeram, perdoa a pessoa, Sim. porque não é sobre ela, é sobre você. Com certeza, não tomar veneno. não ficar, exatamente, não ficar linkado naquela pessoa. É o perdão. O segundo é a gratidão. Agradece que cresce, como eu digo, agradece que a graça desce. E o terceiro é o amor. Tudo que a gente faz por amor ou com amor, dá certo. O dinheiro é uma consequência. E eu te digo isso assim porque eu tenho muito seguidor. Eu tenho 130 mil seguidores só no Instagram, fora Facebook e outras coisas. Eu recebo milhares de pessoas me chamando todo dia. Ajudo muita gente gratuitamente. Tudo que eu tenho no Instagram, tudo que eu faço nas plataformas que eu cobro, tudo tem nas redes sociais. Claro que é fragmentado, não é uma coisa direta, então não é tão rápido, tá? Mas é tudo gratuito. Eu recebo feedback de pessoas que mudaram de vida com os meus conteúdos gratuitos, entendeu? Mas a pessoa tem que querer. E tu tem que estar apta a receber. Isso é para tudo, né? Tu tem que estar apta para receber o que há de melhor, o que tu pode ganhar com aquilo, como, por exemplo, o teu conteúdo. As pessoas que vão enxergar, por isso que os olhos têm que ser bons, porque elas vão enxergar ali e vão dizer assim, pô, isso aqui é uma oportunidade, isso eu não via dessa forma, eu estou agindo errado, Exato, né? exato. Como tu comentaste ali, ó. Gente, perdoar. Isso é
Fundamental é o livre para a vida. Eu perdoo. Não preciso conviver, claro. Também tem isso, né, gente? Exatamente. Além de tu perdoar, tu não precisa conviver. Não precisa. Faz uma vez só. Lá na minha época, eu dizia assim, ó. Amizade é que nem cristal. Quando quebra, não volta ao normal. Não, tu perdoa, perfeito. Tu é grato porque Deus, né? Sim. Te dá a possibilidade todos os dias de tu acordares, né? Fazer o teu melhor. De ser melhor do que ontem. Exato. E o amor. Eu acho que isso aí, a palavra de Deus já diz, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. E amar. Porque é gratuito. Tu pode amar a outra pessoa. Então, esses 3 pilares, eu acho que para mim, eu levo para a minha vida sempre, que é fundamental. É a minha base, né? Vou dizer assim, né? Exatamente. É a minha base. Vamos ver o que mais a gente poderia perguntar para essa... Reclamar. Vamos falar sobre reclamar. Pessoas reclamonas. Sim. Às vezes, se você reclamar um pouquinho é meio difícil. A pessoa que reclama, ela está no papel de vítima. A pessoa que é vítima não prospera. Porque a vitimização é uma das energias piores que tem. E o que diz na Bíblia? Clama e obtereis. Bata na porta e ela se abrirá. Então, se você reclama, você pede mais daquilo. E o universo vai dizer, ok, vou te dar. Então, você vive reclamando, ai, que droga de conta. Ai, que não sei que dor. Ai, né? Ok, vou te dar mais disso. É assim que funciona. Outra coisa que eu sempre ensino é quando você pagar alguma conta, não pague a conta com ranço. Ai, que saco, tem que pagar essa luz. Ai, que saco, vou pagar a internet. Ai, que saco, estou pagando conta. Tá pagando internet? Fica feliz, tem internet em casa? Agradeça. Tá pagando a luz? Tem luz em casa? Agradeça. Esses dias eu paguei 10 luzes. Pô, mas 10 luzes? Não, eu paguei 12, né? Até comentei com a Carol. Pô, 12 contas de luz, cara. Pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Mas no fundo, de pô, vou ter que pagar isso. Vai dizer, glória a Deus por isso. Mas tem que tirar esse ranço. Tem que tirar esse ranço. E é a mesma coisa que eu brinco, assim, né? Até tem uma mentorada minha que fez um vídeo muito engraçado. Foi um vídeo que deu muita repercussão. Porque ela tá em casa, assim, reclamando, né? Ela fez uma paródia, né? E é muito engraçado, assim, ela chegou em casa, ai, que droga, a pia cheia de louça. Aí ela, minha mentora disse que eu não posso reclamar. Gratidão, universo, que a pia tá cheia de louça, sinal que tem muita comida nessa casa. Sim, Aí ela entra no banheiro, não sei o quê, e a pia lá do banheiro cheia de pelo. Ai, ela, que droga, meu marido cortou a barba. Gratidão, universo, porque ele tem barba, porque ele sem barba fica feio pra caramba. Então ela começou a fazer uma parada engraçada. Mas verdade. É sobre isso, é a gente agradecer. Saber levar o nosso dia mais leve, né? Mais leve. E outra parábola que eu gosto muito de usar, que tem na Bíblia, que diz assim, ó, a quem muito tem, mais lhe será acrescentado. E a quem pouco tem, o pouco lhe será tirado. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas então quem é rico vai ficar mais rico e quem é pobre vai ficar mais pobre? Não é sobre dinheiro, é sobre se eu sou grato, né, o universo vai me dar mais e mais coisas. Se eu sou ingrato ou se eu sou reclamão, ele vai me tirar mais e mais coisas. E aí o carro quebra, o filho fica doente, a pessoa nunca tem as coisas. Tá sempre murmurando, né? A palavra de Deus diz que... Na verdade, a palavra de Deus, eu acredito até que ela todas essas passagens aí que tu citaste, eles falam tudo na parte espiritual. A gente que leva tudo para a parte financeira, né? Tudo é dinheiro, como tu falou, como falaste anteriormente. Dinheiro é uma consequência daquilo que tu faz com excelência, daquilo que tu te permite fazer, né? Isso vai ser o resultado pelo qual tu tá ali, né? Vendendo teu tempo, sendo ou não sendo, é o teu tempo de vida, né? Tu tá colocando a tua energia naquilo, aquilo vai te dar retorno. Eu sempre digo isso acontece comigo. Tudo aquilo que eu tento fazer, eu faço com excelência, o resultado ele vem, com certeza, é uma plantação, tu vai colher o que tu plantares hoje. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Olha, e isso a gente leva para a vida. Agora, então, vamos ver mais uma perguntinha aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa a mais do que não tenha sido dito até o momento. Qual é a diferença, o que diferencia uma mentalidade escassa de uma mentalidade abundante? Quais seriam, o que diferencia essas duas mentalidades numa pessoa? Tem pessoas que não têm dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro porque é o que a maioria das pessoas fala. São pessoas que não têm grandes condições financeiras, mas são pessoas extremamente ricas e abundantes, porque elas são gratas por tudo que têm, sabe? Elas são um tipo de pessoa que estão sempre felizes, não significa que elas são conformadas. Aí é que está a diferença que as pessoas confundem. Essas pessoas, tu pode ter certeza que elas vão prosperar na vida. Porque naquele momento, elas não são pobres, elas estão pobres. Isso aí também isso pode modificar. E muitas vezes eu digo assim, para ser rico, milionário, não precisa de dinheiro. As pessoas me olham e dizem, essa louca aí tá, né, pirada. Quantas pessoas tu conhece
que estavam na miséria, endividados e depois se tornaram milionários. Eu conheço várias. Tá? Em compensação, existem os ricos milionários que são pobres. Completamente pobres. A vida deles é vazia e é triste, nada dá certo. Quer dizer, pode ter dinheiro? Sim. Mas certeza. É uma droga. Entendeu? Então, eles têm uma mentalidade escassa. Aquela pessoa que mesmo quando tem, aí tem medo que os outros vão pedir, aí eu tô mal. Você sabe dizer, tô mal, sabe? Com medo. E conta até os... Né? As moedas. Aí eu digo o seguinte, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode até ter dinheiro em espécie, mas ela é uma pessoa medíocre. Vazia. É uma pessoa vazia, uma pessoa pobre. Com certeza. E a outra, em compensação, ela vai crescer. Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, meus mentorados, é o seguinte: se tu não consegue te imaginar rico, se tu não consegue, já que o negócio, falando de dinheiro, que é o que as pessoas mais falam, com certeza, hoje, né? Mas prosperidade é tudo, né? Riqueza tu tá com toda a tua vida alinhada, né? Para todas as partes. Aí eu digo o seguinte: faz o seguinte, começa a mudar a tua maneira de ser e começa a te tornar aquilo que tu quer ser. Não significa que tu vai pegar teu cartão de crédito, ir lá na loja, comprar um monte de coisa e depois tu vai ficar te permitir, né? Vai num brechó, eu sempre digo isso. Vai num brechó e compra algo que te vista bem, que tu te sinta bem, que tu te sinta rico. E economiza ainda. Num brechó, por enquanto não dá para comprar uma roupa de grife, vai num brechó. Eu tenho um sonho de ir num restaurante, mas eu não tenho condição de ir lá almoçar. O que é que tu tem condição de pagar naquele restaurante? É uma garrafa de água? Mas entra lá e toma água. Exato. E te sente rico. Sim, não. Te senta e te permite tomar uma água devagarinho. Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Eu tinha um restaurante lá atrás, quando eu era jovem, e eu dizia, aquele restaurante para mim é maravilhoso. E eu lembro assim que a gente, né, não era uma coisa mais restrita, não tinha tanta grana. Mas eu me permitia. Eu ia lá, eu sentava com a cara. Eu digo assim, né? E te sentia raica, como eu digo. Eu me sentia assim, realizada. Mas é importante, porque eu dizia assim, um dia eu vou sentar naquela cadeira, eu não vou precisar contar, né, a grana que eu tenho no bolso, mas é o meio que tu vive, é o meio que te... Porque o meio faz, não digo que vai fazer a pessoa... Mas tu tá ali, entende? Sempre. Eu acho isso interessantíssimo. Assim. É muito. Então, assim, estamos chegando ao final de mais um episódio. E eu gostaria que a Lília deixasse aqui na nossa câmera palavras que fossem relevantes para quem está assistindo lá e que não poderia deixar de dizer hoje aqui, nesse episódio do Eu Vivo Garopaba. Então, eu vou olhar para a câmera e vou dizer, primeira coisa, somente a tua mente pode te derrotar. Não é teu companheiro, não é o governo, não é o país, não é nada. É somente sobre você. Se você se sente um vitorioso, você será um vitorioso. Se você se sente um fracassado, você será um fracassado. Mas podemos mudar isso em 21 dias. @alilian_nascimento. Me chama que eu te mostro como transformar a tua vida. Já transformei a vida de mais de 10 mil pessoas. Então, é sobre isso. Está lá no Instagram para quem quiser ver. Muitos depoimentos. E tudo é possível. Quando a gente realmente decide. Essa é a diferença. A decisão é o primeiro passo. As pessoas reclamam muito, mas na hora de fazer algo elas não querem. Acham que tem que ter varinha de pirlim-pim-pim e que está tudo certo. Isso é verdade. Olha, deixa isso aí para a vida, hein? Olha que ela deixou para a gente hoje é ouro. E a tua rede social, tu @Lilian, com N de navio, _nascimento. Isso aí, gente. Olha, para nós foi uma satisfação tê-la aqui essa noite. Eu vou escutar esse podcast várias vezes para ver se algo eu posso estar fazendo que eu poderia melhorar, com certeza. E uma coisa que eu esqueci de te falar é o seguinte, que lá no meu Instagram tem um link, tá? Onde tem um canal que eu ensino todos os dias gratuitamente, que é como transformar a sua dor em prosperidade, e tem a Mente Abundante, que é uma IA que eu treinei. Ela sabe tudo que eu sei e ainda mais, como eu digo, que ela se atualiza 24 horas por dia, eu não consigo fazer isso. A pessoa pode entrar, conversar com ela gratuitamente também e pode perguntar o que quiser e ela responde. Ainda pode dizer assim, tens algum exercício para me ajudar a fazer isso mais rápido? E ela tem nome? Ela vai dar. Sim, Mente Abundante. Mente Abundante. Isso. Imagina, eu vou conversar, ela vai ser minha melhor amiga, então. Agora. E é muito legal, de verdade. Tem playlist lá para alcançar prosperidade. Dá uma fuçada lá no meu Instagram, porque é bem legal, de verdade. Então tá bem, agradeço, viu? Já deixou a dica aqui, vamos lá, vamos pro Instagram dela lá para ver e conversar com essa nossa nova amiga.
Então, gente, chegamos a mais um final de mais um episódio. Eu vivo Garopaba. E eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, compartilhado o nosso podcast. E até o próximo vídeo.